Olá, amigos. Hoje nosso Notas leva até você uma peça de um compositor chamado Edvard Grieg. Grieg é um compositor de uma enorme importância na história do seu país, da Noruega. Ele foi um dos primeiros compositores a se preocuparem com a sua tradição histórica, musical, para fazer canções, músicas, composições que tivessem um cheiro, um aroma, uma característica do seu povo, do seu país. Tem até uma história muito interessante, há um fato muito curioso que um compositor nosso, brasileiro, chamado Alberto Nepomuceno, foi à Europa estudar e conheceu o Grieg, que é o nosso compositor de hoje, e o Grieg o levou para morar na casa dele, gostou do nosso compositor Nepomuceno, e ele, Grieg, exortou ao Nepomuceno a escrever uma música brasileira, o que, de fato, Nepomuceno se pôs a fazer depois desse contato com o Grieg. A gente costuma brincar dizendo que o Grieg foi uma espécie de avô da música brasileira, já que ele influenciou o chamado pai da música brasileira, que é o Nepomuceno. Pois bem, nós vamos ouvir uma peça que foi extraída de uma suíte, que por sua vez foi extraída de uma música incidental, de uma peça para teatro que o Grieg escreveu a pedido de um seu conhecido, um diretor de teatro, que fez a montagem da história, de uma história muito cara também aos noruegueses, a história do rei Sigurd I da Noruega. Essa peça de teatro foi montada e depois disso Grieg fez uma seleção de partes dessa música que ele havia composto e chamou de suíte, uma sequência de peças. Ele reescreveu para ser tocada fora do teatro de representação, no caso, né? Tocado como música puramente instrumental. Nós vamos ouvir o primeiro movimento dessa suíte, que ganhou o nome que era da peça de teatro, que é Sigurd Jorsalfar, um nome quase impronunciado para nós, né? O tal do Sigurd, que aí está, é o Sigurd I da Noruega, rei da Noruega, como eu disse. Pois bem, a primeira peça, essa que ouviremos, se chama Na Câmara do Rei. Por quê? Porque é uma cena que lá na peça de teatro se passou diante do trono do rei e tal, a entrada dos convidados para a Câmara. E você vai notar que ela é uma espécie de uma marcha muito marcada, né, chegando até a Câmara do Rei, muito nobre, muito solene e muito bonita, como você certamente vai perceber. Essa gravação foi feita num concerto que a Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas fez em maio do ano de 22, deste nosso ano. E eu espero que você goste. Eu tenho a honra, o prazer de dirigir essa peça com a orquestra. Então, esperamos que você goste do nosso Notas de hoje. Vamos lá? É a abertura da suíte Sigurd Jorsalfar, a primeira parte, o prelúdio que se chama Na Câmara do Rei. Vamos ouvir.
E assim, com essa pequena, mas bonita peça do compositor Edvard Grieg, a abertura da suíte Sigurd e os Arfar, se chama, a peça em si se chama Na Câmara do Rei, encerramos o nosso Notas Musicais de hoje. Esperamos que você tenha gostado, queremos que você fique bem, fique em paz e que nos encontremos outra vez. Muito obrigado.